Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a seca extrema que atinge a Amazônia brasileira. Vou procurar abordar as suas principais causas e consequências. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, a imprensa vem divulgando com muita frequência a situação de seca que atinge a Amazônia brasileira, que inclusive tem sido responsável pela redução da vazão dos rios, sobretudo aqueles rios de menor porte, em alguns casos até mesmo rios de grande porte, estão com a sua vazão comprometida, e isso não deixa também de ser um sério problema, porque o transporte fluvial é o principal meio de transporte utilizado na Amazônia. Sendo assim, essa região possui mais de 20 mil quilômetros de rios navegáveis que desempenham um papel importantíssimo na integração não só da Amazônia brasileira, assim como da Amazônia sul-americana. Então, na medida em que essa seca reduz a vazão dos rios, compromete o transporte de pessoas, o escoamento da produção agropecuária e extrativa obtida no meio rural, e também o abastecimento das populações ribeirinhas, núcleos habitacionais, povoados, vilas, cidades localizadas às margens dos rios, mais afetados por essa queda da vazão desses cursos fluviais, que são verdadeiras artérias de comunicações existentes na Amazônia. Então, sendo assim, nós vamos começar a falar um pouquinho do porquê da ocorrência dessa seca extrema, que é considerada a pior seca até então registrada pelo homem naquela região. Estamos falando do homem moderno. Então, aqui, para começar o nosso encontro, nós temos esse mapinha que cobre boa parte da América do Sul, e o objetivo aqui é mostrar a vocês as áreas mais afetadas pela seca na região. Essa parte vermelha mais escura, essa parte bem mais escura, é onde nós temos a seca excepcional. Essa parte vinho é onde nós temos a seca extrema. A parte laranja é onde nós temos a seca severa. A parte caramelo é onde nós temos a seca moderada. A parte amarela é onde nós temos a seca fraca. E a parte cinza, que você não enxerga aqui na Amazônia, é onde você tem a situação normal. Então, repare que a situação normal, ela no momento está presente no sul, no sudeste, em áreas do nordeste e também da região centro-oeste, lembrando que a seca também já atinge outras regiões do Brasil, sem ser propriamente a Amazônia. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é que essa seca é excepcional na Amazônia Ocidental, que é uma área onde nós temos normalmente índices pluviométricos acima de 2.000 milímetros por ano. Inclusive aqui no noroeste do Amazonas, nós temos áreas onde esse índice pluviométrico alcança a casa dos 4.000 milímetros por ano. Para que vocês tenham ideia, eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro,
o índice pluviométrico médio da cidade do Rio de Janeiro é de 1.074 milímetros por ano. Então, aqui no noroeste do Amazonas, nós temos, em média, em determinadas áreas, índices pluviométricos que variam de 3 a 4 vezes maior do que o quantitativo de chuva que cai aqui no município do Rio de Janeiro. Eu chamo a atenção porque mesmo em épocas de El Niño, normalmente a Amazônia Ocidental é menos impactada. A mais impactada em épocas de El Niño é a Amazônia Oriental e, consequentemente, também o interior do Nordeste, o sertão nordestino, que são as duas áreas mais castigadas por secas quando nós temos a manifestação do fenômeno do El Niño. Aqui no segundo slide sobre o tema, nós vamos agora abordar o porquê dessa seca histórica, dessa seca extrema que vem atingindo não só a Amazônia, que fique bem claro, tá? Essa seca também já está atingindo inúmeros municípios do sertão nordestino, mas essa aula específica é sobre a Amazônia. Então, um dos fatores responsáveis por isso é a temperatura do Atlântico Norte, que está acima dos padrões normais. Então aqui nós temos uma onda de aquecimento marítimo que atingiu as águas do Atlântico Norte, não só na zona intertropical, assim como na zona extratropical. Mas o que nos interessa é entender o impacto dessa elevação da temperatura do Atlântico Norte na zona intertropical. E repare, esse azulzinho aqui significa que as águas do Atlântico Sul, nas proximidades da linha do Equador, sobretudo aqui próximas ao litoral da região Nordeste, estão mais frias do que nos padrões normais. Então, esse desequilíbrio de temperatura do mar entre o Atlântico Norte na sua zona intertropical e o Atlântico Sul na sua zona intertropical desempenha um papel importantíssimo para que vocês possam compreender o porquê da redução das chuvas na Amazônia e também no Nordeste. E aqui nós vamos ver, para que vocês tenham uma ideia, né, o que nós chamamos de dipolo do Atlântico. Interfere nas chuvas do Nordeste e na Amazônia. Dipolo é a diferença da temperatura, é o conceito em meteorologia, não tem nada a ver com química não. É a diferença da temperatura da água do mar do Atlântico Norte com a temperatura da água do mar do Atlântico Sul. Então, essa diferença, ela vai interferir nos padrões de chuva, não só da Amazônia, assim como do Nordeste. Então, como as águas do Atlântico Norte, nesse exato momento, estão mais quentes do que os padrões normais, isso tem influenciado no mecanismo dos ventos e também no posicionamento da zona de convergência intertropical, a ZECIT. E eu vou mostrar aqui a vocês, através desse mapinha que eu adaptei, né? Não esse, mas o próximo. Aqui eu mostro condição de águas mais quentes, repare aqui no Atlântico Norte, isso aqui é a temperatura de outubro de 2023, condições de águas mais frias aqui no Atlântico Sul, nas imediações do litoral nordestino. Então esse dipolo, essa diferença de temperatura da água do Oceano Atlântico na zona intertropical do hemisfério norte, em comparação à zona intertropical do hemisfério sul, interfere no posicionamento da zona de convergência intertropical. Aqui eu adaptei esse mapa, onde é um mapa bastante atual, né, que determina aqui, mostra a temperatura das águas oceânicas, dos oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, e também do mar glacial Ártico e do mar glacial Antártico. Aqui eu coloquei essa nuvem, essa faixa preta, e coloquei a sigla da zona de convergência intertropical, a ZECIT, para que vocês possam perceber que quando a temperatura do Atlântico Norte está mais alta
do que a temperatura do Atlântico Sul na sua zona intertropical, o posicionamento da zona de convergência intertropical, ele fica mais ao norte da América do Sul. Sendo assim, quero lembrar vocês que a ZECIT é uma área de convergência dos ventos alísios. Os ventos alísios de sudeste, que migram das imediações do Trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador, e os alísios de nordeste, que migram das imediações do Trópico de Câncer em direção à linha do Equador. Como os ventos alísios são quentes e úmidos, na medida em que se aproximam da zona equatorial da Terra, uma região mais aquecida, eles vão subindo. Ao subirem, eles se resfriam. Ao se resfriarem, o vapor d'água se condensa, formando nuvens de chuva e criando sobre a área de convergência dos ventos alísios uma zona de instabilidade atmosférica que irá provocar chuvas onde ela está atuando. Então, o que eu quero dizer a vocês, ou demonstrar a vocês, é que como a temperatura da água do mar do Atlântico Norte, na sua zona intertropical, está mais elevada que a temperatura da água do mar do Atlântico Sul, na sua zona intertropical, isso fez com que o posicionamento da ZECIT se concentrasse aqui acima, no norte da América do Sul. Então, as zonas de instabilidade atmosférica estão acima da América do Sul, no norte da América do Sul, sendo esse sistema atmosférico um dos principais responsáveis pelas chuvas que ocorrem na Amazônia, naquilo que eles chamam de inverno amazônico. Lembrando que a ZECIT também provoca chuvas, sobretudo de janeiro a abril, na porção setentrional do Nordeste, num período que eles chamam de quadra chuvosa, janeiro, fevereiro, março e abril. Sendo assim, em função dos padrões de temperatura do Atlântico Norte estarem acima dos padrões normais, a ZECIT tende a permanecer mais ao norte, razão pela qual isso acaba contribuindo para a redução da formação de chuvas sobre a Amazônia, assim como sobre o Nordeste brasileiro, e nós teremos o agravamento dessa seca nos próximos meses, e se o Nordeste passar essa quadra chuvosa com uma seca severa, o ano de 2024 será um ano de muita dificuldade para o nordestino. Um outro elemento importante é o fenômeno do El Niño. Lembrando que o El Niño é um fenômeno que resulta do aquecimento anormal das águas do Pacífico Oriental aqui na costa noroeste da América do Sul, pela cor vermelha, e por essa cor vermelha mais escura, nós temos a representação das águas mais aquecidas, que se encontram aqui nas imediações da linha do Equador, e nesse momento também já banhando o litoral do Peru, o litoral norte do Chile, e nesse exato momento, o El Niño está passando por um processo de potencialização, intensificação. Nós já temos, através dos principais institutos de meteorologia existentes no mundo, a confirmação que o ano de 2023/2024 será marcado por um fenômeno do El Niño de grande intensidade, chamado de Super El Niño. Então, quando o El Niño se manifesta, nós temos, claro, que essa manifestação se deve à mudança nos padrões da circulação do ar atmosférico. Nós temos os ventos soprando do Pacífico em direção ao Oceano Atlântico. Aqui, nas imediações do litoral da Colômbia, do Peru, do norte do Chile, nós temos uma queda da pressão atmosférica, permitindo a formação dos núcleos de convecção, que são constituídos por nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos nimbus, que causam chuvas torrenciais não só sobre o Oceano Pacífico, assim como nas vertentes da Cordilheira dos Andes,
voltadas para o Oceano Pacífico. E quando esse vento transpõe a Cordilheira dos Andes, ele já vai descer relativamente seco sobre a Amazônia, dando origem àquilo que nós chamamos de cúpula ou domo de calor. Então, a formação de um centro de alta pressão atmosférica sobre a Amazônia, onde o ar exerce o movimento de subsidência, vai contribuir não só para a formação dos domos de calor, portanto, dando origem, vamos dizer assim, a temporadas, ondas de calor muito fortes, assim como nós temos uma redução do quantitativo de chuvas, até mesmo porque, quando a pressão atmosférica está alta, o ar está exercendo o movimento de subsidência, descida, e a partir do momento em que esse ar exerce o movimento de subsidência, ele vai inibir a formação de nuvens de chuva. Então, não só a temperatura da água do mar do Atlântico Norte, assim como a combinação com um super El Niño, são os dois fatores mais importantes responsáveis por essa seca severa que vem castigando a Amazônia há alguns meses. Aqui nós temos também um outro fator, mas esse fator ele já é mais generalizado, não é específico para esse ano, mas também está contribuindo para a potencialização da seca no ano de 2023, que é o desmatamento. Então, em verde aqui nós temos as áreas remanescentes da vegetação nativa da floresta amazônica. O que está em amarelo aqui, principalmente nas bordas sul e oriental da Amazônia, é onde nós temos o arco do desmatamento, o arco do desflorestamento, o arco do fogo, que é motivado pela expansão das fronteiras agrícolas e a extração madeireira. Então, a partir do momento em que o desmatamento ele avança, e esse desmatamento tendo como causas principais a expansão das fronteiras agrícolas, responsáveis pela introdução da pecuária extensiva e cultivo de grãos nas bordas sul, oriental e em outras áreas da Amazônia. A partir do momento em que a atividade madeireira ela avança sobre a região, também provocando desmatamento, ora, essas práticas vinculadas às atividades agropecuárias extrativas trazem no seu bojo também as queimadas que são feitas por pecuaristas, por agricultores, por extrativistas. Extrativistas que eu me refiro são aqueles que trabalham com garimpo e não aqueles que exploram os recursos naturais da floresta amazônica de uma forma sustentável, tá? Estou falando do garimpo ilegal. Enfim, então o desmatamento ele vai contribuir da seguinte forma. Por quê? A partir do momento que você vai desmatando a Amazônia, você altera os padrões de temperatura, a temperatura do ar tende a ficar progressivamente mais quente, mais alta, e também você reduz a umidade do ar, porque a partir do momento em que a floresta é destruída, você interfere no processo de evapotranspiração, que resulta da ação combinada da evaporação da água contida nas lagoas, rios, igarapés, solos, com a transpiração das plantas que compõem a floresta amazônica, lembrando que todo esse processo é responsável diariamente pelo lançamento na atmosfera de bilhões de metros cúbicos de água sob forma de vapor. Então, a partir do momento em que o desmatamento avança, você interfere não só nos padrões de temperatura, assim como nos padrões de umidade. E quando ocorrem o fenômeno do El Niño, esse ano, Super El Niño, combinado com alteração dos padrões de temperatura do Atlântico Norte, isso acaba indiretamente contribuindo para uma redução expressiva do quantitativo de chuvas sobre a Amazônia, gerando inúmeros impactos sociais, econômicos e ambientais.
Aqui nós temos como consequências, né, a televisão tem mostrado, isso aqui é a cidade de Manaus, não sei se a rapaziada, o pessoal que segue o canal vai conseguir visualizar os prédios, esse aqui dá para visualizar, mas aqui o smog, que é essa névoa de fumaça derivada das queimadas, vem cobrindo a cidade de Manaus há várias semanas. Eu nunca tinha visto, olha que eu tenho 64, vou fazer 65 anos, um padrão de tanta fumaça sobre a cidade de Manaus como esse ano. Já vi isso em Porto Velho, já vi isso em cidades do sul da Amazônia, Porto Velho, em Rondônia, né? Já vi isso na região centro-oeste, né, em Cuiabá, por exemplo. Agora em Manaus, uma sequência de dias com o smog cobrindo a cidade é algo pavoroso. E essa queda da qualidade do ar é extremamente prejudicial, sobretudo aos portadores de doenças respiratórias. Então, consequentemente, acredito eu que o número de óbitos tenha aumentado não só na região metropolitana de Manaus, assim como em outras cidades da Amazônia, em função dessa queda da qualidade do ar, motivada pela concentração da fumaça derivada das queimadas criminosas feitas muitas vezes por produtores rurais que promovem desmatamentos ilegais, assim como aqueles produtores que promovem também queimadas, mas aí nesse caso autorizadas pelo IBAMA. Então, nem toda queimada é ilegal, lembrando que a queimada é permitida desde que o fazendeiro ele apresente um projeto de manejo do fogo para evitar que a queimada se propague para áreas que não fazem parte daquele objetivo de retirar a floresta para plantar um pasto ou para cultivar grãos, enfim. Aqui nós temos algo que eu nunca tinha visto em Manaus, pelo menos a nível de notícias na televisão ou também pela imprensa escrita. Eu nunca tinha visto uma tempestade de areia cobrir a cidade de Manaus como ocorreu dias atrás. Essa imagem aqui não é da fumaça, é de uma tempestade de areia. Claro que eu não vou dizer que não tem a fumaça aqui, claro que tem. Mas nós temos aqui uma tempestade violenta de areia, e essa tempestade foi motivada pela formação de um núcleo de convecção, lembrando que as chuvas convectivas são chuvas que vêm acompanhadas de rajadas de vento, e normalmente antes da ocorrência dessa chuva, nós temos ventos muito fortes. Foi o que aconteceu em Manaus, porque nós tivemos essa tempestade de areia e a seguir ocorreu uma chuva forte sobre a região metropolitana de Manaus, inclusive com registro da precipitação de granizo em determinados bairros da cidade de Manaus, né? Essa chuva foi até importante para limpar um pouco, né, o ar que está extremamente poluído naquela região. Por que é muito incomum uma tempestade de areia na Amazônia? Porque é uma região onde a cobertura florestal é muito grande, onde a presença do solo desnudo é muito pequena. Então é algo... Eu já vi tempestade de areia no estado de São Paulo, já vi em Juiz de Fora, um dia que eu estava lá, isso já tem tempo, mais de 30 anos atrás, eu vi uma tempestade de areia cobrir a cidade de Juiz de Fora, quando entrou uma frente fria. Antes da entrada da frente fria veio aquela nuvem, né, laranja de poeira que cobriu a cidade de Juiz de Fora. E isso também acontece na região centro-oeste, motivado, logicamente, pelo desmatamento, a presença de solo sem cobertura vegetal. E quando dá um vento forte, claro que as partículas mais finas do solo são levantadas por esse vento, dando origem a essas tempestades de areia. Não é só areia, né? Areia, argila, silt, tudo combinado. Aqui nós temos a seca na Amazônia reduz o débito fluvial. O débito fluvial é a vazão de um rio. Aqui você pode perceber barcos encalhados. Aqui. Isso é extremamente prejudicial porque, como eu disse no início da aula, o transporte fluvial é de suma importância para a integração regional. É através do transporte fluvial que boa parte das cargas são escoadas na Amazônia, a produção agropecuária, a produção extrativa, também produtos industriais chegam aos diferentes mercados. Então, a partir do momento em que
em função da seca, a vazão dos rios diminui, os bancos de areia ficam à amostra e o nível dos rios impede a sua utilização em determinados trechos para o transporte fluvial. Isso compromete o abastecimento das populações ribeirinhas, isso pressiona os preços dos produtos, então inflaciona inclusive produtos de primeira necessidade, enfim, e acaba causando, além de prejuízos econômicos, nesse caso aí vamos falar, por exemplo, de produtos agrícolas perecíveis, que ao serem colhidos têm que ser comercializados em pouco tempo, senão eles estragam. Então, se você não tem uma rodovia que possa levar esses produtos até os mercados, se você depende do rio para fazer o transporte desses produtos, legumes, verduras, frutas, etc., que são produtos que estragam muito rapidamente, você perde esses produtos, você tem prejuízo e, consequentemente, isso acaba por afetar inúmeras famílias de produtores rurais. Então, de uma certa forma, a queda na vazão dos rios, né, é prejudicial não só para a população camponesa, assim como para a população urbana, para os empresários do campo, para os empresários das cidades, enfim. Uma outra consequência é a mortandade de peixe, né? Cara, não se tem ideia da quantidade de peixes que morreram. Centenas de milhares de toneladas de peixe, ou talvez milhões de toneladas de peixes morreram, estão morrendo ainda, por causa da queda da vazão dos rios. Isso aqui é uma foto atual, não é uma foto antiga. Aqui é a quantidade de peixes, né? Então, até o ecossistema se recuperar, porque essa mortandade, ela acaba interferindo em toda a cadeia alimentar. Então, na verdade, não só afeta os animais aquáticos, como também as aves que se alimentam dos peixes, répteis que se alimentam dos peixes, no caso aí, por exemplo, jacarés, afeta toda uma complexa cadeia alimentar, e isso, para se recuperar, vai levar vários anos. Então, como essas secas na Amazônia, elas estão se tornando mais frequentes, e claro que o desmatamento tem contribuído para isso, nós estamos gerando aqui um impacto ambiental sem precedentes. Lembrando que a Amazônia detém o maior banco genético do planeta. Aqui nós temos a seca extrema na Amazônia potencializa as queimadas e incêndios florestais. Claro, porque o ar muito seco, a temperatura muito alta, em várias localidades até mesmo passando dos 40 graus. Baixa umidade e alta temperatura são elementos indispensáveis para que aconteça, de repente, uma combustão espontânea e acabe ocorrendo ali um incêndio florestal. E também, lembrando que nesse período de junho, julho, agosto, setembro e início de outubro, muitos produtores rurais fazem queimadas na Amazônia, ou para renovar pastos, ou para preparar a terra, objetivando a agricultura, ou para desmatar áreas para o plantio de pastos e para o plantio de grãos, e muitas vezes essas queimadas saem do controle e se propagam por vastas áreas, causando impactos socioeconômicos ambientais enormes. Então é uma imagem muito triste você ver o maior banco genético do planeta sendo transformado em cinzas. Quer dizer, uma irracionalidade humana sem precedentes. Aqui nós temos a seca extrema na Amazônia afeta os rios voadores. Lembrando que os rios voadores, ou rios aéreos, como também são chamados, eles se formam aqui no Atlântico, tá? Então, os ventos de leste trazem essa umidade que vem do Oceano Atlântico, lembrando que a temperatura da água do mar aqui é quente, 27, 28, 29 graus, razão pela qual tem muita evaporação. Então, esses ventos de leste levam umidade, nuvens de chuva, para a Amazônia Oriental. Aqui você tem a floresta amazônica. A floresta amazônica, através do seu processo de evapotranspiração, né, realimenta as nuvens de chuva, os sistemas de convecção que normalmente se formam, né, no início da tarde, no meio da tarde, durante a noite, causando chuvas. Então,
Essas nuvens de chuva, elas vão em condições normais em direção ao oeste, só que se deparam aqui com a Cordilheira dos Andes, que apresenta em vários pontos altitudes acima de 5.000 metros. Então essas nuvens não transpõem a Cordilheira dos Andes e os ventos de leste, eles são desviados pela Cordilheira dos Andes em direção à região centro-sul do Brasil. Esses rios voadores são responsáveis por boa parte das chuvas que ocorrem, sobretudo nos meses de verão, segunda metade da primavera, os meses de verão e a primeira metade do outono, aqui em boa parte da região centro-sul do país, lembrando que esses rios voadores chegam até o sul do Brasil. Agora, a partir do momento em que você tem uma seca extrema, e essa seca, consequentemente, traz consigo a queda da umidade do ar, esses rios voadores, ao perderem umidade, consequentemente, eles não vão transportar aqueles sistemas de nuvens que normalmente provocam as chuvas que no período da primavera, verão, início do outono, caem sobre a região centro-sul do Brasil. Então, estados, por exemplo, como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, o sul da Amazônia, parte do Mato Grosso do Sul, nem todo o Mato Grosso do Sul, porque o Mato Grosso do Sul é beneficiado pelo fenômeno do El Niño. Então você tem uma queda também da quantidade de chuvas aqui, e o detalhe, sendo essa região o celeiro agrícola do Brasil, a queda da quantidade de chuva pode afetar a produção agropecuária. Então, a safra de grãos de 2023/2024 deve ficar bem abaixo da safra de grãos de 2022/2023, claro, por causa das sazonalidades climáticas que estão acopladas não só ao fenômeno do El Niño, assim como a seca extrema que está atingindo a Amazônia. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou encerrar minha aula aqui com esse slide luto pela Amazônia. Compartilhe o vídeo e se inscrevam no canal. Esse luto não é de luta, é o luto relativo à morte, entre aspas, da Amazônia, em função dessa ocupação sem planejamento. Como geógrafo e ambientalista, eu não sou contra a ocupação da Amazônia. Precisamos explorar os recursos naturais, desde que essa exploração venha a ser pautada nos princípios do desenvolvimento sustentável. Explorar os recursos naturais de forma organizada, planejada, para que não faltem recursos naturais para as futuras gerações. Então, eu não sou contra a ocupação da Amazônia, a exploração da Amazônia. Eu sou contra a destruição irracional da floresta amazônica. A floresta em pé gera muita riqueza, não só pela grande biodiversidade, a grande quantidade de matéria-prima que a floresta oferece para inúmeros ramos da indústria, assim como inúmeros frutos que podem e são comercializados não só no mercado interno, assim como no mercado internacional. Você pode desenvolver modelos agrícolas pautados nos sistemas agroflorestais, que são modelos de produção agropecuária sustentáveis. Então você pode adotar, por exemplo, sistemas agro-silvopastoril nas áreas degradadas da Amazônia, como forma de recuperação dessas áreas, ampliação da geração de emprego, geração de riquezas, aumento da produção de carne, leite, frutas, grãos. Então, os sistemas agroflorestais, calcados no princípio da agricultura sintrópica, podem ser desenvolvidos em áreas degradadas da Amazônia. Temos mais de 200 milhões de hectares de terra ou solo degradados e abandonados
em boa parte do território brasileiro que poderiam ser recuperados, regenerados para a produção agropecuária, sem que houvesse a necessidade de se fazer uma ocupação desordenada que está não só contribuindo para a destruição da floresta amazônica, assim como também dando uma grande contribuição para as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Então, moçada, eu peço a vocês encarecidamente para fortalecer o canal, deixe seu comentário se gostou da aula, se não gostou, dê uma sugestão de um vídeo para que eu grave um tema que, logicamente, eu tenha domínio. Eu não gravo assuntos que eu não domino. Então, o canal Geogênio, ele é uma plataforma de ensino, criada com o objetivo de ajudar os jovens que estão se preparando para os concursos militares, concursos de vestibulares, escolas técnicas e também os adultos que estão prestando concursos que exigem o conhecimento da geografia. E para que esse canal chegue a um número maior de pessoas, eu peço gentilmente vocês que fortaleçam. O like já é uma grande ajuda, o compartilhamento para os amigos também uma grande ajuda. E o canal Geogênio, ele não tem objetivos financeiros, não foi criado para o professor Eugênio Bastos ganhar dinheiro. A monetização do canal vai ser revertida para instituições de caridade, porque eu não quero pessoalmente um centavo do YouTube. Vou receber porque sou obrigado a receber, mas o dinheiro que eu receber será doado para instituições de caridade, Hospital do Câncer Infantil, orfanatos, asilos, o que seja. Então é isso aí, moçada. No mais, eu desejo um bom domingo para vocês. Essa aula está sendo gravada no dia 12 de novembro de 2023. Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto.